capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, no poder do Teu Espírito, suplicamos para que Tu desvendes os nossos olhos com a finalidade de contemplarmos a Tua palavra mais uma vez entre nós e que ela produza fruto em nossa vida, tanto como pessoas comprometidas com a igreja, como pessoas que vivem no mundo de hoje, desafiadas a viverem fiéis ao Senhor e à sua palavra, seja onde for. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Há talvez uns 6 meses atrás, eu terminei de ler um livro e foi uma leitura daquelas que a gente termina e quer ficar quieto por um bom tempo. O título do livro era Engaging with God, Engajando-se com Deus, do David Peterson. Todo livro é um esforço exegético, bíblico, de alguém que conhece a Escritura. É um esforço único de mostrar que culto nós devemos oferecer a Deus. Hoje nós estamos encerrando uma série de exposições bíblicas, tem como tema a beleza da igreja, que nos remete a uma frase que temos constantemente citado, de um gigante dentre os batistas, chamado Nehemiah Cox, que havia dito que a beleza e a edificação da igreja está na sua ordem. E meditando sobre a beleza e a edificação da ordem, nós falamos aqui sobre a membresia e os seus 2 ofícios, presbíteros e diáconos. E concluímos essa série de exposições falando sobre o culto. E eu lembrei desse livro justamente porque ele levanta uma questão importantíssima. E eu queria que você prestasse com muita atenção, são 2 linhas. Peterson diz o seguinte: o culto ao Deus vivo e verdadeiro é essencialmente um engajamento com Deus nos termos que Deus propõe e da maneira que apenas Deus torna possível. Eu vou repetir. O culto ao Deus vivo e verdadeiro é essencialmente o engajamento com Deus nos termos que Deus propõe e da maneira que apenas Ele torna possível. Se Peterson tem razão, se a tese dele tem razão, de que devemos nos engajar com Deus na adoração a Ele, nos termos que Ele estabelece e na maneira pela qual Ele nos proporciona, então a gente precisa responder 3 perguntas cruciais. Primeiro, que culto Deus quer receber?
Segundo, como ele quer ser cultuado. E terceiro, de que maneira ele mesmo, o próprio Deus, torna possível esse culto. Essas 3 perguntas são as perguntas que eu pretendo analisar com os irmãos a partir dessa exposição de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que a gente acabou de ler, representam uma virada em toda a epístola de Paulo. Dali para frente, você vai ver uma série de exortações importantes dentro do contexto daquilo que Paulo está trabalhando na carta. Mas o 12 é especial, esse portanto do 12 é especial, porque ele diz a partir, logo em seguida, a razão pela qual do capítulo 1 ao capítulo 11 ele trabalhou um problema. E que problema é este? O problema do falso culto. O problema do culto que segue o nosso padrão. Que reflete a natureza gentílica, a natureza pagã do homem conceber sua devoção. Devoção essa que se manifesta sempre sob a anuência da sua vontade. Pagãos fazem o culto e prestam o seu culto para que eles se sintam bem, para que eles tenham prazer, para que eles sejam felizes, para que eles possam gozar de alegria, para que eles possam ser atendidos em seus pedidos, em suas vontades, em seus desejos. E então Paulo, logo de cara, vai mostrar o problema que envolve a natureza humana como um todo. E aí não importa se é judeu ou gentil, mas o homem como um todo está marcado pela revelação de Deus de uma tal maneira que não é obrigação de Deus, revelar ao homem ou dizer ao homem a maneira pela qual o homem deve cultuá-lo, porque isso Deus já fez. É obrigação do homem inteirar-se daquilo que o próprio Deus já disse. Deixa eu explicar melhor isso. Quando a gente estuda, né, e aí os estudantes de direito podem falar melhor do que eu sobre isso. Mas no pouco tempo que eu passei ligeiramente no curso de direito, a gente aprende lá no curso de direito uma das lições importantes. Como que uma lei nasce. Como que surge uma lei? É interessante como existe um processo para tornar essa lei conhecida de todos. E existe um princípio jurídico que justifica todo esse trâmite. Que processo é esse? É o processo que diz para a gente o seguinte: suponhamos que uma pessoa não saiba que recentemente uma lei foi publicada. E quando uma lei é publicada, onde que ela é publicada? No Diário Oficial. Alguém aqui acompanha as últimas do Diário Oficial? Não, ninguém faz isso. Porque o Diário Oficial, você sabe, você riu por isso. Porque você sabe que o Diário Oficial não é um lugar onde você vai procurar aí as informações sobre o que está acontecendo nos nossos dias. Mas ele é um recurso jurídico importantíssimo. Por que ele é importante? Suponhamos que seja publicada uma lei. Ela tem ali um período que é chamado de férias da lei, ou vacância da lei, é vacatio legis. Estou errado? Se estiver errado, você me corrige. Está cheio de jurista aqui, gente. Então, pensa o seguinte. Publicou a lei, ela tem um período de vacância. O que isso significa? Que se uma pessoa incorrer no erro que é prescrito naquela lei, ela está, digamos assim, numa situação de advertência, mas ela não vai ser punida pelo rigor da lei. Então ela pode acusar desconhecimento. Do tipo, ela comete o crime, a autoridade vai lá e diz: você cometeu um crime. Eu falei: não, eu não sabia. Essa lei é nova? É, essa lei é nova, foi recentemente publicada. Mas eu não sabia. Eu sei que você não sabia, mas foi publicada, está aqui no diário, mas tudo bem, ainda está no período de vacância da lei, você não vai ser, penalizado por isso, só advertido. Certo?
Passa lá o tempo da vacatio legis, o tempo em que a lei estava ali sendo colocada em vacância para que todos os homens, todos os que são, digamos assim, federados, pactuantes, aliançados, tá? Quando eles estão ali cientes, é a obrigação deles tomar ciência daquela lei. Passou o período de vacância da lei, se o cara chega e diz assim, comete o crime, e diz assim, da outra vez eu disse que eu não sabia, me dei bem. Aí o sujeito vai e diz assim, olha, eu não sabia. O que a autoridade vai dizer para ele? Dormientibus non succurrit ius. A justiça não socorre aos que dormem. Era obrigação tua, durante esse período que a própria lei reservou para que você tome conhecimento dela. Não é o juiz que vai chegar para você, vai bater na porta da sua casa, na porta de cada indivíduo e dizer, olha, foi publicada uma nova lei. Não. Os federados, todos aqueles que estão debaixo desse pacto, debaixo dessa aliança, é deles a responsabilidade de tomar ciência da lei. E não é, portanto, da autoridade a responsabilidade de torná-la ciência para os demais, porque ela já tornou isso ao publicar, ao revelar. Você deve estar se perguntando, Jonas, por que você está falando tudo isso? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Onde tudo começa. A partir do versículo 18. Diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Portanto, o que se pode saber sobre Deus, o que aconteceu foi manifesto. Por quê? Porque Deus lhes manifestou, Deus publicou a sua revelação, Deus comunicou a sua vontade, Deus comunicou a sua lei, Deus comunicou a sua palavra, Deus se revelou. Versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Não se pode alegar desculpa diante do fato de que Deus já se revelou. O homem não pode, porque já passou o período de vacância. Deus já se revelou. A revelação de Deus já está dada. A revelação de Deus já está publicada no mundo. Ela já foi concedida por Deus. É, portanto, obrigação dos homens tomarem consciência dessa revelação. E tomando consciência dessa revelação, se colocar debaixo dessa revelação. Então, homem nenhum pode alegar ignorância e desculpa pelo fato de não tornar a sua mente consciente da revelação de Deus, porque não é a obrigação mais de Deus tornar o homem consciente daquilo que ele revelou. Ele se revelou e se revelou claramente por meio das coisas criadas e se revelou de uma maneira infinitamente clara na pessoa de Cristo Jesus, conforme a gente lê, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, é clara a revelação de Deus. Portanto, é obrigação do homem, ele mesmo, correr atrás de Deus. É o homem que tem que buscar Deus. É o homem que tem que voltar-se para Deus. É o homem que tem que encontrar o conhecimento de Deus. É o homem que tem que tomar ciência do que Deus está dizendo, do que Deus está falando, do que Deus está comunicando. Mas o que a gente vê é algo muito diferente, como está no versículo 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus, do Deus incorruptível
por imagens semelhantes ao homem corruptível. Está falando da idolatria. Os símbolos romanos estão aqui representados, né, nas aves, os quadrúpedes e os répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então toda desordem no interior do homem, todo desarranjo na interioridade, na espiritualidade de uma humanidade que é rebelde contra Deus e que se curva diante de falsos deuses, diante da idolatria, ela já é e já está sob o juízo, sob a ira de Deus que se manifesta exatamente no desarranjo da sua vontade com relação ao corpo. O desarranjo do homem em relação à sua mente e corpo é fruto já do juízo de Deus por conta da idolatria. É isso que Paulo está dizendo. Que toda a nossa maneira desastrada de lidar com as nossas paixões, nossos desejos, nossa vontade, a maneira desonrosa como a gente lida com a nossa vontade, é fruto da nossa idolatria, é fruto, portanto, de um falso culto, de um culto em que nós substituímos a verdade de Deus pela mentira, a mentira que nós forjamos sobre Deus, a maneira como nós queremos que Deus seja e não a maneira pela qual Deus é. O falso culto, a idolatria, a falsa adoração, o culto espúrio, falso, não é aquele que é feito de uma maneira extremamente contrária às orientações do cristianismo. Basta ser algo centrado em si mesmo para que a idolatria já esteja ali presente. Em outras palavras, o falso culto pode acontecer entre aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. Basta que eles façam esse culto a Deus, não pela vontade de Deus, mas pela sua própria vontade em desarranjo consigo mesmo. Ufa. Esse desarranjo interno do homem é expresso pela maneira desgovernada dos membros do nosso corpo. Como a gente não tem controle sobre ele. A falta de controle sobre nossas paixões é resultado de um coração que não cultua a Deus. Somente o culto a Deus põe ordem na casa. Somente o verdadeiro culto alinha mente e corpo e faz com que a mente e o corpo desfrutem do prazer, da alegria, do gozo que nos é dado pela vontade, que nos é dada pela vontade de Deus. Isso pode piorar? Pode. Por exemplo, capítulo 6. Versículo 13. A prova desse desarranjo, que mostra que a idolatria pagã faz com que os homens tenham os seus desejos, inclusive os seus desejos sexuais, todos eles desarranjados. É fruto exatamente da substituição que eles fazem por conta não da ignorância com relação a Deus, mas por conta da supremacia que eles estabelecem da sua vontade em relação à vontade de Deus. Veja como isso fica claro nos versículos 13 e 19. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados entre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Versículo 19 confirma a mesma ideia. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora
os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Você está percebendo o que Paulo está dizendo para eles? De que chegou a hora de colocar harmonia no corpo. Chegou a hora de fazer com que tudo aquilo que o corpo representa, naquilo que toda a humanidade é, possa encontrar o apaziguamento na vontade de Deus e não na sua vontade louca, desenfreada, desequilibrada e que parece um saco sem fundo que nunca se satisfaz. Vai ficar pior, Jonas? Vai. Romanos 7. Miserável. Romanos 7, versículos 14 a 25. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubra esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Depois dessas leituras, somente depois delas a gente entende o portanto de Romanos 12. Então ele vai trabalhando todo o falso culto e as consequências desse falso culto, o desarranjo do corpo e da mente. E no capítulo 12 ele vai dizer exatamente isso. Portanto o quê? Depois de tudo isso que foi dito, o que nos importa saber? Eu queria fazer uma exposição com vocês detalhada desses dois preciosos versículos de Romanos. Portanto, volte para Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Já começa com o primeiro versículo. Aqui já mostra por que em alguns momentos a gente precisa sempre estudar a Bíblia e a igreja precisa de gente fazendo isso, estudando a fundo as Escrituras para perceber as nuances que a língua original do texto tem e que às vezes a tradução passa despercebida. Muitas pessoas podem ter decorado esse texto, dizendo assim, rogo-vos, pois. Todo mundo já sabe, começa com rogo-vos. Mas a palavra que Paulo usa ali é parakaleo. E essa palavrinha é importantíssima, porque ela não é da ordem de rogar, não é um rogar. É mais forte que isso, é uma exortação. É da ordem da parênese. A parênese é um dos recursos bíblicos mais presentes. E o que é uma parênese? Parênese é exatamente uma exortação. Paulo está abrindo uma sessão de exortações. Quando a gente fala em exortação, o que você pensa? Pensa lá no senhor muito bravo, chamando você para o canto, assim, agora você vai receber, não é, o seu quinhão pelo pecado que você fez. Pá, e sai matando o cara. A gente já pensa já nessa figura extremamente truculenta. Mas é muito interessante, né? Quando você pega a palavrinha parakaleo, kaleo é chamar. O para no grego é sempre o que está do lado, né? Então, parakaleo não é aquilo que distancia as pessoas, é aquilo que põe as pessoas ao lado. É chamar alguém ao lado, é chamar alguém de lado. Você não exorta inimigos, você só exorta irmãos. Por isso, exorto-vos, irmãos. Ninguém
a não ser irmãos. Sendo irmão, pode exortar um outro irmão. A exortação não é entre inimigos. A exortação é um ato de amor entre pessoas que estão aliançadas e comprometidas em amor. Exortação é chamar alguém que está desviado para que ele volte para o caminho, mas não o empurrando, não o separando, não excluindo, não o expulsando, mas chamando de lado para, em primeiro lugar, ensinar-lhe, orientar-lhe, dar o ensinamento. É isso que Paulo vai fazer com a igreja. Vai ensinar, vai dar orientação. E que orientação é essa que Paulo vai dar? Exorto-vos pelas compaixões, pelas misericórdias, pela graça de Deus. Tudo é pela graça, meus irmãos. Tudo vem de Deus, tudo é para Deus. A gente acabou de ver isso em Romanos 11, se você lembra de Romanos 11. Senão você vai lembrar no ano que vem, porque a gente vai estudar profundamente essa epístola. Romanos 11 está ali dizendo para a gente exatamente isso. Exatamente isso. Então, quando Paulo diz, exorto-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, então ele, em primeiro lugar, está dizendo que tudo o que está em jogo ali já é fruto da misericórdia, da compaixão, do amor de Deus sobre a sua igreja, do amor de Deus sobre os irmãos. Não estamos livres do amor de Deus. A exortação ela é feita na compaixão, na devoção a Deus, mas também na misericórdia da graça de Deus derramada sobre aqueles que estão na relação de exortação. E que exortação é essa que deve ser feita pela misericórdia ou pela graça de Deus? É uma exortação para que aqueles que são alvo da exortação, que são os irmãos, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Aqui, mais uma vez, eu preciso gastar um pouquinho de tempo com vocês. O que é apresentar o vosso corpo? Apresentar é mostrar, é trazer. Tem a ver sempre com algo concreto. Algo que você pega, que é concreto, e você leva para alguém. E você entrega para alguém. Mas tem que ser sempre algo concreto. Isso é um verbo, paristemi. Esse verbo, aqui, ele está numa condição que é difícil da gente traduzir em português. Muito difícil. Porque é uma coisa só de grego. Só os gregos entendem isso. E a gente tenta entender, não é? Daquele jeito. Jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, às vezes faz com que a gente entenda esse verbo, que está numa condição muito peculiar, de uma maneira muito equivocada. Como se fôssemos nós. Apresenteis aqui é um verbo que está no aoristo. O que é um aoristo? É uma coisa que existe só no grego, mas que diz para a gente o seguinte: é um tempo contínuo, não para nunca. Não pode ser uma ação acabada. É uma ação que sempre está ali acontecendo. Ela é ininterrupta. Entendeu isso? Então não é apresentei ponto. É a ideia de uma presentificação constante. Não é a ideia de um ato que você vai e faz e ponto. Não é algo que você realize e ponto. É algo que você está realizando e não para de realizar jamais. É algo que segue ininterruptamente. E o que é que deve seguir ininterruptamente? A presentificação do quê, meus irmãos? Da nossa mente, do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas canções, das nossas orações. Não, o que ele está dizendo que tem que estar presentificado? Nosso corpo. É isso que tem que estar presentificado, o corpo. Mas aí algo nos causa estranheza, porque esse corpo, ele tem que estar presente de uma forma muito peculiar. Como? Sacrifício vivo. Então vamos para o recurso ao absurdo logo de cara, para a gente não errar. O recurso ao absurdo, eu vou dar um exemplo esquisitíssimo para que a gente entenda logo de cara que não é essa a ideia. Portanto, Paulo não está dizendo que você tem que pegar e cortar os seus pulsos na hora do culto. Sou um sacrifício vivo, Senhor. Não é disso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo, portanto, que você tem que passar uma navalha em você. Você tem que sacrificar seu corpo, você tem que sangrar para cultuar. Então nós estamos diante de uma metáfora. Estamos diante de um uso simbólico. E não pode ser, portanto, entendido literalmente. Paulo não está falando ali literalmente. Então o que é isso que Paulo está chamando de corpo como sacrifício vivo, santo e agradável?
Você não precisa fazer muita conta não, porque ele já explica logo em seguida. Você fica assim, o que será que Paulo está dizendo? Filho, é isso aqui. Que é o vosso culto racional. Aí ficou tudo claro, não é isso? É claro que não. Ele está dizendo, né, que você presentifica o seu corpo como sacrifício vivo. E aí você já deve criar uma tensão, porque como pode ser sacrifício e vivo ao mesmo tempo? Mas ele vem falando isso o tempo todo, né, desde o capítulo 1. Mas ao mesmo tempo santo, separado, né, e agradável. Mas não é agradável a você, não é agradável à igreja, não é agradável aos presbíteros, sequer aos apóstolos. Agradável a Deus. E ele está dizendo que essa presentificação do corpo é o culto racional. Ou seja, tudo isso é a reunião daquilo que foi separado pela idolatria. O corpo e a mente. O corpo aqui representa todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, que se concretizam de uma maneira muito clara e precisa nos nossos ídolos. Nenhum ídolo é odiado por nós. Um ídolo, ele tenta nos fisgar exatamente pela vontade, pelo querer, pelo desejo. Nossa civilização é a civilização que, apesar de todos os desenvolvimentos tecnológicos, ainda se mantém como todas as outras civilizações se mantiveram ao longo dos anos. Escrava de seus desejos, escrava de suas paixões, escrava de sua vontade. Vontade que muitas vezes é entendida, principalmente se você é um cristão, como algo que te faz mal. E como cristão você começa a descobrir que isso te faz mal. E que todas as vezes que você cede a essa vontade, você se agride. Mas o que você não consegue entender é por que cargas d'água você não consegue vencer? Por que você não consegue lutar contra? Porque isso é mais forte que você. O culto racional é quando a nossa mente e o nosso corpo estão casados. É quando a vontade e a mente falam a mesma língua. Quando a vontade do corpo, a vontade dos membros é a mesma vontade da mente. Por isso Paulo vai chamar de culto racional. Culto racional aqui, não é a ideia do serviço que faz sentido. Aquilo que você olha e diz, não, isso aqui era o que estava faltando. Isso aqui, se falta, tudo perde sentido. Isso aqui é aquele momento em que a gente olha toda a nossa história desajustada, sem sentido, desarranjada. É aquilo que coloca tudo em ordem. É aquilo que explica por que você deu tantas voltas no mundo para chegar até aqui. É aquilo que explica por que você está aqui. É aquilo que explica por que você não conseguiu ser feliz até agora com suas próprias mãos. É aquilo que explica para você por que você não se salvou. Por que você não conseguiu se salvar. Por que você não conseguiu se livrar de si mesmo. É aquilo que te coloca exatamente na linha de chegada e diz, foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu existi. Essa é a razão da minha vida. É para isso que estou aqui. Isso é o culto racional. Mas como isso poderia acontecer? Quando os nossos desejos, as nossas vontades são contrárias. São tão inimigas de Deus. São tão inimigas das coisas de Deus, são tão mesquinhas, são tão egoístas, são tão egocentradas. Eu acho que Paulo, percebendo o problema todo que ele está levantando, e as implicações de tudo isso, ele não demora muito tempo para dar as razões disso. Isso se mostra justamente no versículo 2. Versículo 2 diz, e não vos amoldeis
ao esquema deste mundo, ou deste século. É interessante aí, né, a palavra esquema. No grego é essa palavrinha mesmo, esquema. A ideia de uma maneira de viver, uma forma de viver, um esquema de viver, um padrão. Para os estudantes aí de filosofia, sociologia, história, é aquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito de época, o esquema da época, a maneira de viver da época. Aquilo que na época estabelece a hierarquia dos valores, do ser, das coisas, das ações, de tudo. E o que Paulo está dizendo, se você quer a unidade do corpo e da mente, se você quer ver a sua vontade em harmonia com a sua mente, se você não quer mais o desencontro da sua vontade com a sua mente, você precisa fugir desse molde, você precisa fugir desse esquema. Você não pode se acomodar a esse esquema. Esse esquema é um esquema claro e preciso, que vai sempre colocar você debaixo de situações absolutamente constrangedoras. Não tem como você encontrar esse sentido que vai dar toda a harmonia para a sua vida, sem pagar o preço do constrangimento de não pertencer ao esquema, de ser anti-esquema, de ser contra a cultura, de ser contra o Zeitgeist, de ser contra o espírito de época, de ser contra os rumos que esse mundo está tomando. Não tem como. Este mundo como um todo vai alimentar o desencontro dos teus desejos e a tua mente. Vai separar você, vai dividir, porque é diabolos. Separa, não une, não reúne, divide. Ele veio para dividir, e ele quer dividir sua mente e seu corpo, e ele coloca o esquema do mundo, porque o esquema do mundo é a razão pela qual você divide a sua mente e o seu corpo, suas vontades, suas emoções, seus desejos. Mas não é só isso. Não basta ser uma reação ao esquema do mundo. O mundo tem um jeito de lidar. É preciso reagir a esse esquema de maneira contrária, mas é preciso também uma outra experiência que está logo em seguida. Mas, em algumas traduções, diz assim, né? Transformai-vos. E aí vem o grego de novo. Desculpa, gente, mas é mais um probleminha que a gente perde uma nuance, mas é maravilhosa essa nuance. Que nuance é isso? Os gregos gostam de inventar coisas, não é isso? Então eles não inventam só o auristo, que é esse verbo que permanece sempre, ininterruptamente, mas eles também inventam uma outra voz que não tem no português. O português tem as vozes passiva e ativa, mas não tem a voz média. E o que é essa voz média? Essa voz média está ali para dizer, em primeiro lugar, para você que é um ato, mas não é você o responsável por esse ato. Você sofre, você é paciente, mas é ato. Coisa de grego. Se você não entendeu, não fique preocupado, eu também não entendi. A única coisa que fica claro aqui, e que a gente não pode perder de vista, é de que este ato é paciente. É algo que se sofre. Por isso algumas traduções, com muita felicidade, apresentam aí de uma maneira talvez um pouco mais clara a ideia de sede transformados. Não é você que se transforma. Paulo está dizendo, não é você. É a misericórdia, a compaixão divina. É pela graça de Deus. Você não vai conseguir fazer isso criando a mudança de comportamento por meio de uma espécie de mudança de hábito, transformação de hábitos. Eu vou trocar meus hábitos que estão muito ruins para hábitos melhores. Não. O que Paulo está falando é de uma transformação que não vem de você, mas vem do alto. E o que ela provoca, qual é o meio que ela usa? Ele diz logo em seguida, pela renovação da vossa mente. A palavrinha aí, renovação, ela é importante, porque ela carrega, que imagem? A imagem de alguém cansado. Imagine você tenha corrido uma maratona de 20 quilômetros. É muita coisa? Olha, para mim 3 quilômetros já estaria com a língua lá no chão.
depois dessa maratona de 3.000 quilômetros, alguém chegar para você e dar 3 sacos enormes de batata para você carregar. Você vai conseguir? Você pode até conseguir, mas como você vai fazer aquilo? Ah, eu não estou aguentando. Ah, como isso está difícil. Ah, como isso está pesado. Porque a mente está cansada. A mente cansa. E quando a mente cansa, o culto já não é mais racional. Quando a mente está cansada, quando a nossa mente não está alerta, sabe o que acontece? A gente faz o que a gente quer. A gente não se submete mais à vontade de Deus. A mente, a tua razão, meu irmão, é a arma que Deus te deu para dominar os teus desejos e as tuas vontades. Mais vale um homem que domina a si mesmo do que o homem que domina uma grande cidade. E o homem que domina a si mesmo é o homem que tem uma mente que vigia, uma mente vigilante. Mas como sua mente vai ser vigilante se ela não foi transformada e alcançada pela graça de Deus e renovada na sua força que mantém você sempre vigilante, que mantém você sempre alerta, que não permite que você durma no ponto e que os seus desejos te governem de uma tal maneira que te leve à fortuna, que te leve ao prejuízo, que te leve a uma situação que vai justamente te dividir, te separar de si mesmo. Portanto, o que Paulo está orientando os seus leitores, os seus irmãos em exortação, é para que eles sejam transformados pela graça de Deus, a fim de que eles possam renovar a sua mente. E ele conclui o raciocínio, dizendo o seguinte: para que experimenteis. Outra palavrinha belíssima que Paulo usa. Sabe onde essa palavrinha aparece de novo? Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, quando Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado. É a mesma palavra, a mesma. Então experimentar aqui não é de você assim, que delícia, ai que gostoso. Não, aqui é de provar, testar. Por quê? Porque você ainda não acredita que se você fizer a vontade de Deus, você vai ser feliz. Faz o teste. Faz a prova de uma vez por todas na sua vida. Abra mão de si mesmo. Abra mão da sua vontade. Faça a prova. Faça o teste. Prove, confirme de uma vez por todas que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É melhor do que fazer sua própria vontade. Faça o teste. Faça a prova. É isso que Paulo está dizendo a mim e a você hoje. Faça a prova dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. Acredite nisso, faça a prova, ponha isso em prova. Isso é culto. E aí depois vem o povo cantar o sabor do mel. Depois o povo vem criar um monte de coisa na igreja, um show, um espetáculo para os homens assistirem e se sentirem bem. Para que as pessoas possam pular, gritar, numa catarse infinita. E vai fazendo as pessoas ali o tempo todo entrar num transe, onde a mente cada vez mais vai ficando fraca, cansada. Quase cantando, alma cansada, mas isso não vai cantar lá nunca, de jeito nenhum. Quando isso acontece, é porque a gente já não percebeu o que é o culto. Eu queria encerrar respondendo então as 3 perguntas. Primeiro, que culto Deus quer receber? Um culto racional. Um culto em que sua mente renovada agora seja senhora das suas vontades e não permita que o seu coração dê vazão àquilo que não agrada a Deus. É como se o seu coração tivesse sempre desejoso de tudo à sua volta. Mas a sua mente, transformada pela renovação de Deus, ela agora entende qual é a vontade de Deus e doma essa vontade porque provou que fazer a vontade de Deus é melhor. Que acreditou nisso e provou que quando o homem faz a vontade de Deus, tudo aquilo que ele queria, que ele achava
nas apostas idolátricas que ele fez na vida fariam feliz. Ele descobre que é diante de Deus um culto. E é um culto racional. Então Deus não quer um culto emocional. Jonas, então quer dizer que esse culto racional é tipo um culto no modelo, como se todo mundo fosse uma espécie de Spock na igreja, insensível. Aquela figura séria, que não tem afeto nenhum. Claro que não. O tempo todo a gente tem afeto num culto. Não tem como você estar diante de Deus e não ser afetado pela graça de Deus, não se emocionar, não chorar, não levantar suas mãos. Só o defunto fica parado, quieto, morrendo. Morto já, né? Porque não está morrendo, o defunto já morreu. Mas é que no contexto da igreja tem uns defuntos que ainda não morreram. Só cheira mal. E você não pode dizer que morreu ainda. Mas o culto racional aqui é o culto da mente que junto com a vontade canaliza toda essa vontade, todo esse desejo em Deus. Segundo, como ele quer ser cultuado? Portanto, ele quer um culto racional. Ele não quer que você preste o culto que você quer prestar. Ele não quer o culto que você gostaria de fazer para ele. Senhor, eu fiz um culto tão legal para o Senhor hoje. Eu não quero. Não quero esse culto. Já viu isso aí? Quem é casado aqui? Você já ouviu. Mas o Carlinhos já deu risada porque já sabe. É isso mesmo, irmão. A vida é assim. A vida é dura para todo mundo. E coisa horrenda é você não atender o pedido da sua esposa. E a coisa mais horrível do mundo é quando você quer convencer ela de que o que você escolheu para ela é o melhor para ela. É a pior coisa do mundo. Porque ela quer uma coisa simples. Ela só quer obediência. Ela só quer uma coisa simples. Simples, simples. Mas você olha para ela e diz assim, não, ela merece uma coisa glamurosa. Ela quer uma coisa simples, você quer dar uma coisa glamurosa, porque você acha que aquilo é maravilhoso. Mas ela não quer, infeliz. Aí você paga uma grana e dá. Aí você vê, quando abre o pacote, aquele sorriso amarelo. Mas eu não queria isso. Mas por que não queria isso? Mas é tão bom. Bom para você, usa aí. Você não vai usar. Pior que você não vai usar aquilo ali. Porque você quer impor o seu desejo no outro. Isso é um culto irracional. O culto irracional é aquele que a gente quer prestar para Deus do jeito que a gente quer e não do jeito que Ele quer. E aí vem a pergunta, qual é o seu jeito, Senhor? De modo presente, apresenteis o vosso corpo. Presentificar o corpo. É um culto racional, mas que presentifica a vontade. Não está aqui por obrigação, não está aqui porque é racional adorar a Deus. Não está aqui porque é verdade, porque sabe que é racional, sabe que é verdade, mas está aqui não só porque sabe que é verdade, é racional, sabe? Está aqui porque quer estar, porque descobriu que isto aqui é maravilhoso demais. Que isso coloca o sentido em tudo, isso dá equilíbrio em tudo, isso harmoniza o casamento, harmoniza a vida como um todo. Por quê? Porque nos descentraliza, nos coloca de novo na órbita cujo centro é Jesus Cristo. E quando você agora se percebe girando ao redor de Cristo, você já não luta contra a natureza, você anda conforme a natureza e tudo à sua volta não precisa se estrangular para girar em torno de você, porque você faz com que tudo à sua volta se estrangule para fazer a sua vontade. Mas quando você percebe que você é um entre as demais coisas que orbitam ao redor de Cristo Jesus, então as outras coisas, todas elas acompanham o ritmo de girar em torno de Deus, porque tudo nessa vida gira ao redor de Deus. Então não é do modo que eu quero prestar, é do modo que Deus quer que eu preste. E eu tenho que prestar o culto não só com inteligência, mas com a minha vontade redimida e que deseja amá-lo e honrar o seu nome em meio aos louvores. Terceiro, de que maneira Ele mesmo torna possível esse culto? Pela conversão, meus irmãos.
Ninguém, a menos aqueles que foram convertidos, alcançados pelo Evangelho, tiveram as suas mentes transformadas, serão capazes de cultuar a Cristo Jesus e cultuar a Deus. O princípio, a razão para o culto é a transformação da mente. Por isso, o culto é aquele momento em que a gente percebe que a gente não é daqui. A gente percebe que somos súditos de um outro rei, que não está aqui nesse mundo, mas que governa esse mundo. Um rei que dos céus governa tudo e faz com que tudo esteja debaixo dos seus pés, sejam coisas que estão nos céus, sejam coisas que estão na terra, sejam coisas que estão debaixo da terra. É pela transformação da nossa mente, que é o método de Deus. Deus não quer culto de regenerados. Deus quer culto de regenerados. E por isso, Ele só vai receber o culto daqueles que foram tocados pela sua graça, foram alcançados pelo seu amor e pela sua misericórdia. E ao serem alcançados pelo amor e pela misericórdia de Deus, passam a desejar o que antes não desejavam, passam a querer o que antes não queriam, passam a se entregar de uma maneira que antes não conseguiam e entregam o que antes não conseguiam entregar. Com isso, a gente explica e responde a pergunta: por que essa igreja não começou estabelecendo missão, visão e valores? Com isso, a gente explica por que esta igreja não começou fazendo pesquisa de campo para analisar público-alvo, para escolher o nicho daqueles que Deus nos deu para alcançar, tipo empresário, surfista, skatista, corintiano, etc. Não gastamos tempo estudando o nicho para o qual nós iríamos dirigir as ações dessa igreja. Porque uma igreja tem que nascer de culto. Se ela não nasce do culto, ela jamais vai entender o que é pertencer ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, inteirinho, está interessado na glorificação do seu reino. Que nasceu de uma mulher muito simples, foi posto numa manjedoura entre os simples, foi servido por pessoas simples, e mesmo sendo o Senhor de toda a criação, não julgou por usurpação ser igual a Deus e serviu a pessoas simples e pessoas de alto padrão cultural. Esse Jesus é o motivo da igreja nascer do culto. Porque culto não é aquilo que a gente faz para não ir para o inferno. Culto é aquilo que a gente faz para agradecer por Ele ter nos livrado do inferno. Não é para se livrar do inferno, é para agradecer, porque Ele te tirou de lá. Porque Ele te tirou de lá. Por isso, a gente canta a palavra. Por isso, a gente ora a palavra. Por isso, a gente confessa a palavra. Por isso, a gente ouve a palavra. E por isso a gente vê a palavra nos sacramentos de batismo e ceia. Culto a Deus deve ser feito não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Porque é ali, no culto, que tudo faz sentido. Que o serviço faz sentido. Que o que a gente faz aqui e lá fora faz sentido. Porque é no culto que a gente não se sente mais em uma terra estranha. Porque é no culto que a gente se sente parte de algo muito maior do